Aqui vamos nós continuar o nosso assunto sobre oração. Nosso último tempo juntos falando sobre esse assunto, né? Eram 4 pequenos módulos. O primeiro foi ouvir a voz de Deus, o segundo foi tipos de oração. Depois, a semana passada eu falei sobre guerra espiritual e hoje eu fecho com o tema intercessão. Mas o que é mesmo intercessão? Eu gostaria de começar lendo. Isaías 59:16, que diz assim: Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Deus falando com Isaías, que ele ficou espantado, maravilhado no sentido de espantado, de que não houvesse ninguém para interceder por aquela terra, por aquele povo. E por isso o Senhor teria que agir com juízo, que é o que eles mereciam. Mas a intercessão, ela tem que ser motivada pela compaixão, né? Para que o juízo de Deus seja postergado. Em Isaías 63:5, repete basicamente o mesmo texto. Ezequiel 22:30 fala assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. A gente até usa muito o termo que virou jargão, né? Estar na brecha, estar na brecha. Nem faz muito sentido para nós hoje em dia. Mas lembrem-se que as cidades da antiguidade eram cidades muradas e os muros eram basicamente a maior proteção que a cidade tinha. E quando o inimigo queria entrar, queria destruir a cidade, ele forçava até quebrar um buraco no muro. E precisava que aquele buraco, aquela brecha fosse tapada. Caso contrário, o inimigo entraria e destruiria a cidade. Então Deus a palavra usa essa linguagem, mas é para que nós possamos entender que intercessão é estar na brecha, é estar ali no lugar da vulnerabilidade, no lugar onde o diabo está atacando, no lugar onde as coisas estão acontecendo. Para quê? Para impedir a entrada do inimigo e impedir a destruição da cidade. Portanto, diferentemente do que muitos pensam, intercessão não é um grupo de irmãzinhas do coque que fazem um círculo e oram, né? Graças a Deus pelas irmãzinhas do coque. Mas intercessão não é um trabalho para mulheres. Intercessão é um trabalho para guerreiros, homens e mulheres. É um trabalho para os filhos de Deus, né? E é basicamente o exercício da nossa autoridade espiritual. É exercer domínio, é exercer o nosso papel de imagem, de representantes do Senhor aqui na terra. E como eu já falei, né, estar na brecha, intercessão, é se colocar entre dois fatores, entre duas situações. Intercessão, meus irmãos, nunca é orar por mim mesma, nem pelas as minhas situações. Isso se chama petição, né? Intercessão sempre é pelo outro. Portanto, é um tipo de oração totalmente desprovido de interesse pessoal, dos meus desejos, né? Das minhas necessidades. Não. Oração é representar o próprio Jesus aqui na terra e clamar pelas pessoas que estão sendo atacadas pelo inimigo, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas, enfim. A motivação sempre é misericórdia. E nós podemos nos colocar entre Deus e o outro. Como assim? Bem, quando o outro, que pode ser outra pessoa, ou pode ser um povo, um grupo, uma nação, né, merece o juízo de Deus, merece a destruição.
E nós oramos clamando ao Senhor que adie, que postergue o juízo, porque a própria Bíblia nos mostra que Deus tem muito, muito prazer, ele se alegra na misericórdia, mas nós precisamos, muitas das vezes, né, ativar esta misericórdia do Senhor, clamando por ela, atraindo a misericórdia dele. Temos um exemplo clássico, que é o exemplo de Moisés, em Êxodo 32, 10 a 12. Diz assim, o Senhor falando com Moisés, né? Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? O povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. E se você continua lendo, você vê que Moisés chegou ao ponto de falar, Senhor, se for assim, tira o meu nome do livro da vida. E Deus fala, não, de jeito nenhum, eu tirarei o nome daquele que pecar contra mim, né? Não o seu. E Deus não exerceu o juízo contra o povo, pelo menos não aquele que ele intencionou exercer, né? Ele exerceu, sim, pequenos focos de juízo durante os 40 anos no deserto, mas não destruiu o povo completamente. Nós temos o exemplo de Abraão em Gênesis 18, quando Deus está prestes a destruir a cidade de Sodoma, e ele vai até Abraão e fala face a face o que ele estava planejando fazer. Abraão começa um processo de conversa, negociação com Deus, né? E ele vai apelando para a misericórdia de Deus e fala, mas Senhor, se houver 50 justos na cidade, o Senhor ainda assim há de destruí-la? E Deus fala, não, se houver 50 justos, eu não a destruirei. E a história continua, Abraão vai apelando até que ele chega em 10. E Deus fala, se houver 10 justos, eu não a destruirei. Mas nós sabemos que Deus não encontra 10 justos na cidade, ele a destrói com fogo. No entanto, ele retira de lá a família de Abraão, o seu sobrinho Ló e suas 2 filhas. A intercessão também é estar, como eu disse, entre 2 fatores, entre 2 situações. E também pode ser entre o diabo e alguma pessoa, ou alguma família, ou algum grupo, né? E esse é um aspecto de guerra espiritual, batalha espiritual. Por isso que eu falei sobre batalha espiritual semana passada. Para que você entenda que a intercessão é um braço da batalha espiritual, é um aspecto dela. E aí, nós oramos por estas pessoas, ou por esta pessoa que está debaixo de um ataque do inimigo, que está debaixo de uma pode ser uma doença, pode ser uma opressão, pode ser diversas investidas do mal, né? As mais variadas. E nós clamamos, nós impedimos assim o inimigo de destruir aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquela situação. Um exemplo muito que eu gosto muito, eu li no livro chamado O Intercessor, quando eu era ainda adolescente. E este livro conta a história deste homem que durante a Segunda Guerra Mundial, ele alugou uma casa lá em Londres, e juntamente com uma equipe de oração, eles passaram todos os anos, quase 5 anos da guerra, orando orando para que a vontade de Deus fosse feita e para que o inimigo não tivesse poder de destruir toda a Europa, como era a intenção de Satanás naquele momento, né? Quem lê, estuda, vê documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler e todo o eixo do mal, sabe muito bem que a intenção do diabo com o nazismo era a Europa a princípio, mas não apenas a Europa, né? E, na verdade,
a intenção, os planos do diabo são muito previsíveis, ele não é criativo, ele muda uma coisinha aqui, maqueia daqui e dali, mas a intenção dele sempre foi e sempre será a mesma. Então, nesse sentido, é até muito fácil, né? Porque o diabo é totalmente previsível. Mas aquele grupo, eles colocaram o mapa da Europa no chão e eles contam que durante toda a guerra, 24 horas, 7 dias na semana, eles oravam pedindo discernimento, pedindo o Espírito Santo para compartilhar com eles, e Deus falava com eles. Inclusive, muitos das estratégias de Hitler. E se vocês gostam de história, assistam alguns documentários sobre a Segunda Guerra. Hitler começou, os primeiros 2 anos ele ganhou todas, ele estava destruindo tudo e todos, né? Saiu invadindo Tchecoslováquia, Polônia, e foi invadindo França, Holanda, Bélgica. E aí, de repente, algumas coisas acontecem e ele começa a perder. E aí, uma batalha após a outra, Hitler foi perdendo, ganhou algumas também, mas foi perdendo principalmente o bom ânimo, as tropas, né, foram perdendo a moral, como a gente fala. No entanto, é muito bom quando a gente sabe que havia um grupo orando dia e noite. E Deus respondeu de fato. Às vezes a gente pergunta assim, mas por que Deus simplesmente não vai lá e faz o que ele tem que fazer? Por que Deus simplesmente não age, né? Como eu disse anteriormente, né, as pessoas às vezes perguntam, por que Deus permitiu o Holocausto? Por que Deus permitiu, né, isso e aquilo outro? E as pessoas sempre remetem à Segunda Guerra, às mortes, né, o sofrimento, as torturas que aconteceram. E os ímpios, né, eles até dizem, Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, ele não permitiria, Deus não ama, né? Ou então, bom, Deus pode até ser bom, mas então ele não é poderoso. Então, esse joguinho aí, muito crente até se vê, né, engasgado para responder esse tipo de coisa, porque está afrontando o caráter do nosso Deus. Deixe-me dizer que ele é bom e ele é todo poderoso, mas ele não vai fazer, ele não faz desse jeito. Não é o jeito de Deus agir, né? Já tenho falado e quero, né, enfatizar um pouquinho mais que para que houvesse relacionamento, para que fôssemos de fato a imagem e a semelhança de Deus, era necessário, ou é necessário, que Deus nos fizesse com poder de decidir. Poder de decidir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. E Deus não interfere diretamente nisto. Ele sim é soberano e, como eu já disse, um dia ele vai dizer basta para o mal, mas até que esse dia chegue, Deus trabalha conosco. Deus trabalha com os seus filhos aqui na terra. E às vezes o mal parece que está ganhando. E em muitas situações, ganha mesmo. Ganha na vida de várias pessoas. Ganha na vida de várias nações. É um ganho provisório, vamos dizer assim. Nosso papel na intercessão é impedir que o reino das trevas, ou melhor, que o império das trevas continue imperando, continue dominando, através de nossas orações e de nossas ações, é claro, né? Através de nossas orações, nós movemos a mão de Deus, né? É um jargão até no meio evangélico, mover a mão de Deus, mas o que quer dizer isso? Não significa que Deus é manipulável e eu, como se fosse um bonequinho, eu movo a mão dele. Não é nesse sentido, não. É no sentido de que nós, com as orações, nós liberamos, nós
atuamos juntamente com o Senhor, abrindo as portas para que realmente o reino dele venha. Para que o reino dele venha na vida daquela pessoa. Para que o reino dele venha numa determinada família pela qual nós estamos intercedendo. Para que o reino dele venha na nossa nação. Então, é necessário que haja essa unidade em oração, especialmente quando se trata de áreas de domínio maiores, como, por exemplo, a nação. Não é a minha oração, pobre de mim, não é a minha oraçãozinha, sozinha, que vai fazer a diferença, mas é a oração do corpo, é a oração dos filhos de Deus, né? E essa oração, ela tem que ser carregada de significado nas nossas vidas. A intercessão, ela parte da própria essência de quem nós somos. Ou seja, não adianta a gente colocar aquele ar de crente e falar aquelas palavras bonitas, religiosas, impostar a voz, ou bater os pés, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um videozinho de uma determinada pessoa orando, batendo os pés e gritando e proclamando e dando ordens. E depois fui saber que essa pessoa mandou matar o marido, né? Então, não é por aí, né? Não é por aí. A intercessão, ela parte principalmente de nosso coração que anda na presença do Senhor, um coração puro. Não estou querendo dizer que a gente não peca ou que a gente não faz coisa errada. Não é disso que eu estou falando, tá, gente? Mas nós devemos estar sempre sondando os nossos corações, avaliando, pesando, né? Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim caminho mau. E o Espírito Santo nos fala, então nós vamos lidar com aquilo. Nós vamos nos arrepender, pedir perdão. Se tem uma outra pessoa envolvida, nós vamos pedir perdão a essa pessoa. Mas andar com o coração livre, para que o Espírito Santo tenha acesso a ele. E aí, nós vamos orar, irmãos, com entendimento, né? Porque nossas orações, elas não devem ser como flechas que a gente sai jogando assim ao acaso, na expectativa de que uma delas vai alcançar o alvo. Não é assim, não. Nossas orações precisam ser como mísseis, teleguiados. E para isso, nós precisamos orar com o Espírito Santo. Ou melhor, deixar que ele ore através de nós, né? A própria palavra fala em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém, que realmente nós não temos as palavras apropriadas, nós não enxergamos, né, o todo. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo, precisamos ser guiados por ele, precisamos pedir que ele fale conosco, e aí ele vai nos trazer os detalhes específicos em relação àquilo, né? Quando nós estamos orando, especialmente quando tanto sozinha quanto em grupo, né? Quanto com o corpo, com a igreja ou com um grupo de oração, é muito importante orar em unidade, é muito importante pedir o Espírito Santo que nos mostre detalhes sobre aquilo que ele quer que nós oremos. Eu vejo às vezes pessoas assim, super bem intencionadas, eu sei disso, mas oram assim, aquelas orações genéricas. Ah, Senhor, abençoe as famílias do Brasil inteiro, as crianças do Brasil. Gente, essa é uma oração que nem tem como ser respondida. E como que você vai medir essa oração? Não tem sentido. Não, se Deus falar no seu coração, ore por família, pergunte ao Espírito Santo, são as famílias da igreja? Se o Espírito Santo falar sim, são as famílias da igreja, olha, pergunte mais ainda, Senhor, qual família? E Deus vai falar com você. Olha, a família do João de Souza. E aí Senhor, o que é? É doença? Algum problema na área de finanças?
para que a gente possa orar orações bem específicas, né? E quando orando em grupo, não vamos fazer orações curtas, intensas, dinâmicas. É oração, tá, gente? Não é oratória, não. Calar a nossa voz é muito importante, porque a nossa voz, ela assim, atrapalha pra caramba, tá, gente? Então, ela faz muito barulho, então a gente tem que acalmar, sabe? Pedir Espírito Santo, né? Para nos ajudar a calar a nossa voz, pra gente não ficar atrapalhando, para que nós não atrapalhemos a nós mesmos, né? Resistir o diabo é algo que nós temos que fazer o tempo todo na nossa vida. Tiago 4,7 fala, resistir, portanto, o diabo, né? E ele fugirá de vós, né? Submetei-vos a Deus, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para que ele não interfira nas nossas orações, especialmente quando estamos orando orações de guerra, orações, né? Para retirar pessoas que estão indo, cambaleando, né? Como diz a Bíblia, indo para o inferno, né? Cambaleantes. Então nós fazemos orações em função da vida de outras pessoas e o diabo tenta atrapalhar. Então nós devemos orar calando a voz dele, né? E Deus realmente responde. Rapidamente eu quero contar aqui o caso de um avião que pousou em Nova York, no Rio Hudson, há anos atrás, uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu não tenho certeza o ano exato. E o piloto, ele saiu como alguém que teve muita destreza, e teve mesmo, e ninguém foi ferido, ninguém, né, morreu, graças a Deus, foi tudo bem. No entanto, o que vocês não sabem é que naquela mesma época havia um grupo de King's Kids, né, crianças e adolescentes, a turma do rei, na Baixada Santista. Eles estavam num programa de férias. E como é nosso costume, todas as manhãs a gente reúne as crianças e vamos orar, vamos perguntar a Deus o que nós devemos orar hoje. Uma menina de 11, 12 anos disse assim: olha, Deus está falando que é para orar por um avião para que ele não caia. Nós oramos, no outro dia ela veio com o mesmo motivo de oração. Oramos. No terceiro dia ela trouxe novamente. Aí a gente já fica assim, será que isso é coisa da cabeça dela? Tá bom, vamos orar, oramos. Aí no final ela falou assim, tia, não foi comigo não, foi com a minha amiga. Tia, Deus falou que não precisa orar mais, porque ele já respondeu, o avião vai pousar no Rio. Aí a tia falou assim, no Rio de Janeiro? Não, tia, Rio de Água. Naquele mesmo dia, horas depois, aconteceu esse incidente lá em Nova York e aquelas crianças, vocês não têm noção, elas gritavam, pulavam, porque elas ali viram o que é intercessão, né? Como que a gente trabalha juntamente com o Espírito Santo, com Deus, né? Para que a vontade dele prevaleça. Nunca mais essa menina vai esquecer esse acontecimento em toda a sua vida, marcou a vida dela e a nossa também, né? Então, oração de intercessão é isto, é para que o diabo seja impedido de agir em muitas coisas, E eu quero fechar esse tempo falando sobre os moravianos, que eu sou apaixonada por eles. Alguns eu tenho certeza que já ouviram falar, mas imagino que outros talvez não. Nos anos de 1700 e alguma coisa, né, um grupo de mais ou menos 300 cristãos, saindo de uma região da Tchecoslováquia, foram para uma determinada região da Alemanha, e um conde deu abrigo a eles, colocou eles na grande terras que ele tinha, né? Construiu uma capela, e eles eram basicamente artesãos, lavradores, pessoas simples, mas eram todos cristãos. E a graça, o poder de Deus veio para eles de uma forma tal que eles assinaram um pacto de oração. E não eram nem 100 pessoas, a princípio, que assinaram esse pacto, de que eles orariam 7 dias na semana, 24 horas, enquanto eles vivessem. Fizeram escalas a princípio, né, de 2 em 2, o grupo não era grande, então eles tinham que orar muito, né? Mas, gradativamente, outros se juntaram, e aqueles
foram morrendo, né, aqueles que assinaram o pacto, e seus filhos tomaram o lugar de seus pais. Esta reunião de oração durou, a gente gosta de falar 100 anos, porque é uma idade redonda e bonita, mas na verdade 104 anos. A partir daquele movimento, o mundo não foi mais o mesmo. A Europa mudou completamente, dali vieram grandes avivalistas, grandes movimentos de missões, o início de missões modernas. Eles enviaram missionários para a Groenlândia, para os 4 cantos da terra. Eles enviaram 2 de seus jovens que se venderam-se a si mesmos como escravos para pregar o evangelho na região que hoje a gente chama de Caribe. Mas naquela época não tinha nada de glamouroso naquela região, ali próxima à América Central, né? Era uma região de plantação de canas com alto índice de mortalidade por doenças tropicais, malária e todas as doenças tropicais. E as pessoas não podiam entrar lá, a não ser que fossem escravos ou os senhores. E esses jovens foram com o único propósito de pregar o evangelho aos escravos que estavam ali, plantando e colhendo cana-de-açúcar. E a história conta que foi muito emocionante quando sua família e toda a igreja foi despedir-se deles lá no porto, quando eles entraram no navio, sabendo que nunca mais voltariam. E não voltaram, morreram de doenças tropicais. Tudo isso teve início a partir da intercessão, porque a intercessão, ela nos coloca em sintonia com o coração de Deus de uma forma maravilhosa. Nós captamos um pouco da misericórdia, do coração terno, apaixonado, amoroso do nosso Deus. E como os moravianos gostavam de falar, né? Eu quero repetir aqui, né? Para que o Cordeiro tenha a recompensa. Para que o Cordeiro tenha a recompensa do seu sacrifício. A recompensa do sangue derramado. Tudo é por Ele. É para Ele. É por causa dEle. Não tem mais nada para nós aqui. A não ser agradar o Cordeiro. Agradar o Senhor. O nosso amado, e ajudar, ainda que numa porção tão pequena, né? Ajudar ou fazer a nossa parte para que a vontade dele prevaleça e ele possa olhar para nós e dar pulos, saltos de alegria, dançar de alegria por causa da nossa vida. É isso que eu quero da minha vida, é isso que eu tenho buscado e não cheguei lá ainda, tá? Não cheguei, mas estou caminhando nessa jornada e é isso que eu desejo para vocês também. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu poderia falar muita coisa sobre intercessão, a gente tem horas e horas de aula sobre esse assunto, mas o mais importante é compreender que no final das contas o alvo de tudo é Ele, por Ele, para Ele e por causa dEle, o nosso amado, o nosso querido, o nosso Senhor. Que Deus o abençoe.